Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Boa noite, amada igreja. Seja bem-vindo mais uma vez, você que está nos acompanhando aqui nessa transmissão, mais uma vez online, do nosso culto. Que bom que você se achegou para adorar a Deus conosco. E para começar esse culto, eu quero ler um salmo contigo, que é o salmo de número 148. Eu vou ler aqui na versão NVI, a nova versão internacional, e o salmo 148 diz o seguinte: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem-no todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado.
e a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Aleluia. Esse é um salmo de convite à adoração, convite ao louvor do Senhor. E se você percebeu aqui, o salmista ele expande o leque da adoração para tudo que foi criado, todos os seres, os astros, para até os fenômenos da natureza louvarem ao Senhor. Nós tivemos aí o ciclone bomba há alguns dias atrás, pois é até o ciclone bomba, que ele fala que vendavais que cumprem o que ele determina, louvem o Senhor. Tudo que há na terra, tudo que existe no universo, existe para louvor e glória do Senhor. O Senhor está exaltado acima de tudo e acima de todos, e cumpre a nós, como também suas criaturas, seus seres, criados por Ele, louvar com todo o nosso empenho, força, coração. Eu te convido a, nesse momento de adoração aqui, colocar o seu coração na presença do Senhor em louvor, em atitude de louvor e adoração, que realmente você possa expressar isso ao Senhor. Eu sei que às vezes não é muito fácil de fazer, dependendo do momento que a gente vive, principalmente num momento como o nosso, de turbulência, num momento de tribulação, num momento de provação. Mas o Senhor, Ele está exaltado e continua exaltado mesmo nessas situações. E nós precisamos, nosso dever é louvar e exaltar o nome do Senhor. Por isso louve, por isso o adore enquanto presta esse culto conosco aqui. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, Tu és exaltado, Tu estás exaltado, Teu nome é excelso e o Senhor está acima de tudo e acima de todos. Tudo que foi criado te louva, todos os fenômenos naturais existem para louvor da Tua glória, da Tua grandeza. Nós, evidentemente, não sabemos os propósitos das coisas, não conseguimos desvendar os mistérios da terra e do universo, mas cremos pela Tua palavra que tudo existe para louvor da Tua glória. Por isso nós também, Senhor, como Tuas criaturas, queremos Te louvar. E como Teus filhos redimidos ainda mais, porque o Senhor fez uma obra em nosso coração e transformou nossa vida para que sejamos, para que vivamos, para que nossa existência seja para louvor da Tua glória. Ache em nós, Senhor, coração adorador nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. E que Teu nome seja exaltado, mesmo num contexto de tanta dificuldade como o nosso, que nós possamos Te adorar. Seja exaltado, ó Pai, nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar para o Ricardo Moliterno, nosso presbítero, que vai conduzir o momento missionário. Boa noite, irmãos. A graça, a paz e a alegria do Senhor. Chegou o momento do culto, o momento missionário do culto, e eu gostaria de apresentar aos irmãos o missionário Jimmy, que trabalha na Bolívia, que tem desenvolvido o seu ministério na Bolívia, em Santa Cruz, com a sua esposa e com as suas 2 filhas. Ele nos mandou uma mensagem e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para daí nós pedirmos oração por eles. Notícias da Bolívia. Os casos aqui de Covid-19 têm aumentado bastante e a falta de estrutura tem sido o maior fator causador de muitas mortes. Inclusive, eles explicaram que se aqui no Brasil, que eles ouvem as notícias, muitas vezes fica difícil, falta de leitos e etc., lá é muito pior ainda. Mesmo em Santa Cruz, que é como se fosse São Paulo do Brasil, né, uma cidade importante, a dificuldade é bastante grande com a questão dos leitos. Bolívia depende de muitas importações. Por esse motivo e outros, muitas coisas estão faltando e outras estão bastante caras. O governo está fazendo o possível para amenizar a situação, mas o povo é complicado. Mesmo com os militares na rua, o povo continua saindo. Eu entendo, muitos não têm o que comer. Eu faço parte de uma equipe e estamos saindo para ajudar as famílias, dando algo para elas e não é muito, mas é algo que ajuda. Estamos promovendo por internet um pequeno curso de evangelho, que em espanhol, e pela oração, e também peço oração pela minha esposa. Ela se machucou aqui em casa, quase quebrou o dedo.
Eu creio que todos sabem que a minha esposa, a Rúbia, luta para vencer a cada dia a depressão. Ela está bem agora, mas ficar muito tempo sem sair de casa para ela é bastante difícil. As meninas estão estudando pela net e eu quero aproveitar para fazer o mesmo. Elas estão estressadas porque os professores enviam muita coisa para elas. Duas coisas. Na próxima semana, juntamente com outros irmãos, iremos sair para visitar hospitais em algumas cidades, pueblitos, cidades próximas a Santa Cruz, para entregar materiais de proteção e evangelizar também. Segunda coisa, é um projeto que eu tenho para estudar durante esse tempo, em uma universidade da Espanha, que está com uma promoção e um curso rápido de 1 ano. Orem, por favor, por esse sentido, por essas duas questões. Muito obrigado, meus irmãos. Somente Deus pode recompensar a fidelidade de cada um de vocês. Seguimos orando por vocês. Fiquem na paz. Em Cristo que nos ama, Jimmy, Rúbia, Késia e Aimee. Então, meus irmãos, nessa semana vamos estar nos lembrando do Jimmy, da Rúbia, das suas filhas e do ministério que eles têm desenvolvido lá na Bolívia. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, Senhor meu Deus, pela vida do Teu servo, pela sua esposa, pelas suas filhas, pelo chamado que o Senhor deu a eles, Senhor meu Deus, de ir até a Bolívia, Senhor meu Deus, e pregar a Tua palavra àquele povo. O Senhor tem muita gente entre os bolivianos, povo seu entre os bolivianos que ainda não foram alcançados. E o Senhor tem tido misericórdia também deste povo, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor sustente o ministério do Jimmy, que o Senhor permita que a palavra dele seja anunciada, a Tua palavra através dele seja anunciada com poder, Senhor meu Deus, para que os Teus filhos que lá estão, mas que ainda não Te conhecem, possam Te reconhecer como Senhor e Salvador da vida deles. Traz esperança ao povo, Senhor meu Deus. Permita que eles realmente se dobrem ao Senhor, dobrem os seus joelhos ao Senhor, reconheçam a sua fragilidade, Senhor meu Deus, diante da realidade da vida e reconheçam que só o Senhor é soberano sobre todos eles, como é sobre nós também, Pai. Abençoa-os, sustenta-os, cuida da Rúbia, Senhor meu Deus, da sua questão de saúde, Senhor meu Deus, livra, Senhor meu Deus, de todo o mal. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus, Seu Filho e Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, vamos agora louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Só o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. Muito bem, irmãos, vamos continuar nosso culto de adoração, agora cantando canções aqui juntos. Como já vimos no Salmo 148, somos convocados a louvar o Senhor, todas as criaturas são convocadas a louvar o Senhor, e nós temos sim motivos sem fim para fazer isso. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor nos sustenta e os motivos permanecem para nós adorarmos o Senhor. E eu peço que você faça isso enquanto adoramos com essas canções. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, que nos dá motivos sem fim para cantar. Motivos sem fim pra cantar.
nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso motivo de canção. Não há nada nesse mundo que possa, Senhor, gerar em nosso coração o que o Senhor gera. E por isso, Senhor, nós cantamos, não para as circunstâncias, não cantamos para as bênçãos, mas cantamos para Ti. O Senhor é o motivo da nossa canção. O Senhor é a nossa esperança. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou para estar perto de Ti. O Senhor agora não nos trata mais como servos, como escravos, mas o Senhor nos trata como amigos. Isso mesmo, o Senhor mesmo que falou, deixou em Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque éramos inimigos, éramos distantes, mas agora somos amigos Teus. E nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Não existe nada melhor do que ser Teu amigo. E nós queremos Te adorar por isso agora. Amém. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém, amém. Nós podemos ter essa certeza de que somos amigos de Deus, porque também a palavra do Senhor nos diz que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Romanos 8 nos diz isso, né? E ele traz uma lista extensa ali, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós possamos realmente crer na palavra do Senhor que nos dá essa certeza e continuar firmes nesse amor que nos abraçou e que nunca vai nos deixar. Vamos cantar isso então? Quem nos separará do amor de Cristo?
Amém. Deus os abençoe. Agora nós vamos passar para a meditação da palavra de Deus. Acompanhe com o reverendo Silas. Meus queridos irmãos, privilégio para nós podermos estar juntos nesta noite mais uma vez para celebrarmos o nome do Senhor, entoar os nossos louvores, ler os nossos salmos, ler a palavra de Deus, poder também ler a palavra e extrair dela o ensino para as nossas vidas. Queremos saudar a todos vocês, os irmãos da Igreja Presbiteriana Central e os irmãos que conosco estão participando desse culto. Contamos vocês como nossos visitantes. É como se vocês estivessem na nossa igreja participando de um evento comunitário, de um evento presencial. É uma alegria podermos nos dirigir a todos vocês, especialmente com a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade, obviamente, ao livro de Josué, especialmente nessas datas do mês de junho em que nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, que aconteceu ontem, dia 11, e é um privilégio para nós podermos expor a palavra de Deus nesse dia de celebração, de gratidão e de louvor a Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor no livro de Josué, como já dissemos, no capítulo 13. São 33 versículos, nós não leremos todos os versículos, porque ficaria uma leitura bastante extensa e talvez até cansativa, depois eu vou te dizer por quê. Mas nós vamos ler 3 versículos principais, estão no versículo 1, 14 e o 33. Diz assim a palavra do Senhor. Josué capítulo 13, versículo 1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Versículo 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. E o versículo 33. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Especialmente o versículo 1, que nós já lemos, será a nossa reflexão de hoje. O tempo não para. Isso já cantava Cazuza, o vocalista da banda Barão Vermelho, uma banda de rock dos anos 80. Cazuza, cujo nome era Agenor Miranda Araújo Neto, escreveu esse título por ser um letrista bastante polêmico, bastante rebelde, boêmio, declarava-se bissexual e morreu aos 32 anos, soropositivo de HIV. Mas a sua poesia chega num dado momento em que ele tem um refrão que diz: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não para, não. Parecia realmente, e parece, uma grande letra, uma grande poesia, mas é uma mensagem que também não tem nada de novo. Em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 9, nós lemos o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. São palavras do sábio Salomão, que já datam de 960, 966 antes de Cristo. De maneira que o que Cazuza disse para nós agora já tinha sido dito por Salomão lá atrás, lá quase 1000 anos antes de Cristo. Pois bem, estamos falando de tempo, porque estamos com o livro de Josué diante de nós, um tempo um pouco anterior ao tempo de Salomão. Mas é um livro que fala sobre a distribuição das terras de Canaã. A Canaã conquista a terra prometida para o povo de Israel. Na verdade, esse capítulo 13 seria uma grande divisão do livro, porque até aqui nós lemos o chamado de Josué, nós lemos a entrada na terra, a travessia do Rio Jordão, nós lemos sobre a distribuição das terras. E agora o Senhor fala de novo com Josué, dizendo que ainda sobra muita terra para ser conquistada.
por isso nós não lemos todo o capítulo. Com toda reverência à palavra de Deus, eu diria que é uma leitura insípida e talvez um pouco cansativa. Nós não obteríamos muito êxito na leitura e na meditação desses versículos que se seguem. É como se fosse um mapa escrito. Se você é amante da geografia, imagine um mapa de letrinhas. Seria mais ou menos isso, esse capítulo 13 quase todo. Mas essa parte do inventário do território, que agora está para ser conquistada ainda, né? Havia uma parte que já tinha sido distribuída, mas havia ainda terra para ser conquistada. A distribuição até aqui já tinha sido muito justa, porque havia uma promessa que funcionava como um testamento, dizendo qual parte era de quem. Josué já tinha feito esse trabalho, mas a perícope a qual nós nos atemos agora mostra justamente essa fidedignidade da promessa e da herança a ser conquistada ainda. Hoje eu queria conversar com você justamente sobre isso, sobre o tempo, sobre a herança e sobre a esperança, a conquista, o desafio que está colocado diante do povo de Deus nessa época e que, trazendo para o nosso ensino, também é o mesmo desafio trazido a nós nesse tempo. Gostaria de dar um título a essa mensagem. Vamos dizer, nunca é tarde. Talvez você tenha completado aí, nunca é tarde para ser feliz? Nunca é tarde para ser feliz. Mas, em princípio, o texto diz que nunca é tarde para servir ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Tudo tem o seu tempo, e todos têm o seu tempo, e toda pessoa tem o seu tempo. E o texto está dizendo no versículo 1: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. Disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias. Na verdade, ele estava chamando Josué de velho, de idoso, entrado em dias, e era realmente um idoso, porque ele já estava aproximadamente com 100 anos. Se ele levou 7 anos para distribuir as terras e morreu com 110, ele tinha aqui aproximadamente 100 anos de idade. E se Deus disse que ele estava velho, quem sou eu para contrariar a palavra do próprio Deus? É claro que ele não era um Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, idoso, morreu com farta velhice. Mas a gente vê a história de Moisés, por exemplo, com 120 anos. Faleceu com 120 anos e ainda tinha muito vigor e ainda enxergava muito bem. O próprio Moisés escreveu um salmo, o Salmo 90. Lá no versículo 2 ele faz uma oração dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E essa coluna de salmos que vai do 90 ao 93 fala um pouco sobre essa questão da idade, tanto que no Salmo 92 nós vamos ler nos versículos 14 e 15 que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto e nele não há injustiça. Então o próprio salmista entende aqui que a idade é uma grande oportunidade e as pessoas correm da velhice. Aliás, hoje, saindo de um contexto judaico e vindo para a nossa realidade, nós já percebemos um conflito de gerações, onde o idoso é praticamente desprezado. Ninguém quer se sentir velho, de maneira nenhuma. Até dizem que eu sou idoso, sou bastante usado, mas velho não. Me impressiona o apóstolo Paulo. Certa vez ele teve que deixar um homem chamado Onésimo, que ele recuperou, e foi deixar esse Onésimo na casa de Filemão. Quando ele chega na casa de Filemão, ele diz a Filemão: Filemão, é como se você me devesse a sua própria vida. Mas em nome do amor, sendo o que sou, eu, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, o velho, ele se intitula velho. Ele está dizendo: eu sei quem eu sou. Às vezes nós ficamos pensando que é muito tarde para servir ao Senhor. É porque nós não entendemos nada do tempo. O Senhor Jesus Cristo, logo depois da sua ressurreição e quando estava para subir aos céus, rodeado de seus discípulos e de seus seguidores, a pergunta foi essa: será este, Senhor, o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus Cristo respondeu para eles o seguinte: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade.
Ou seja, não compete a vocês conhecer esse tempo. Aliás, ele já tinha dito quase essas mesmas palavras lá em Mateus, no capítulo 24, do versículo 36, quando ele conta a parábola da figueira e fala da necessidade de estarmos vigilantes. Ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus Cristo não destoava o seu discurso. Ele já havia dito isso, ele repete essas palavras aos seus discípulos. O tempo é hoje. Nós não podemos adiar, nós não podemos postergar, nós não podemos nos desculpar. Tempo de servir ao Senhor é hoje. E se você está achando que já passou da hora, se você está achando que já não tem muito o que oferecer mais, se lembre, Josué estava sendo chamado por Deus e ensinou para nós hoje que nunca é tarde para servir ao Senhor. A segunda coisa importante nesse texto está ainda no versículo 1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor. Disse-lhe o Senhor. Aprendemos aqui também que nunca é tarde para ouvir a voz de Deus. Se Deus falou com Josué, Ele pode falar conosco. Ele pode falar conosco e nós temos a obrigação de obedecer, porque Deus está falando o tempo todo. Mas quando eu falo de ouvir a voz de Deus, eu estou dizendo que é muito mais do que uma experiência de entender a palavra ou ouvir Deus falar de uma outra forma. É obedecer a palavra de Deus. Porque existem tempos em que Deus fica em silêncio, mas enquanto Ele está em silêncio, Ele não está parado. Basta ver, enquanto o povo de Deus estava lá no Egito sendo escravo, ele não estava calado. O próprio Elias tremeu e se assustou diante do silêncio de Deus. E o silêncio de Deus não significa conivência com as coisas como elas estão acontecendo. Deus continua agindo mesmo quando Ele está em silêncio. Agora, quando Ele fala, é preciso que haja dentro de nós uma disposição de obedecer ao Senhor. É aqui que a coisa fica meio enroscada, na questão da obediência. Esse texto nos oferece uma lição de obediência. Por isso é que eu li os versículos 14 e o 33, quando fala que a tribo de Levi não recebeu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. E aí no versículo 33 diz assim: porém à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Deus já havia falado, Moisés já havia falado, e agora Josué está cumprindo essa palavra, está obedecendo a essa palavra. Eles não tinham herança, eles não entraram, não foram contemplados com aquele loteamento das terras dentro da Canaã. Eles tiveram o Senhor como sendo a sua herança, a sua parte, o seu quinhão. E Deus fala e exige de nós obediência. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, nós lemos a história de Abrão. Abrão, ele é chamado por Deus a sair de Harã e partir para uma terra que ele desconhecia. Ele obedeceu. Quando ele soube que ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. No capítulo 17 de Gênesis, no versículo 1, Deus também o chama e diz assim: anda na minha presença e ser salvo. E sabe quantos anos ele tinha? Se ele saiu de Harã com 75, agora ele já estava com 99 anos. E ainda em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 17, esse homem já está com 100 anos e Deus lhe promete um filho. Fala com ele de novo. Ele acha um pouco engraçado, ele acha um pouco estranho, porque talvez já não tivesse mais o vigor, só que ele atendeu à voz de Deus. E Deus fez do filho de Abraão uma grande nação conforme a sua promessa. Essa semana um irmão disse o seguinte numa mensagem para mim: quando Deus fala, nós apenas obedecemos, nós não questionamos. A palavra de Deus é para ser obedecida. E ele continua falando. O autor da carta aos Hebreus inicia a sua epístola dizendo o seguinte: tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala através do Filho, nos fala pelo Filho, a Jesus Cristo, seu Filho. Ele nos fala através de Cristo, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus Cristo é da tribo de Judá.
A sua tribo era a mesma tribo de Davi e de todos os seus ancestrais. Eles herdaram uma parte da terra nesta distribuição que Josué fez. Jesus Cristo herdou muito mais do que esse pedaço de terra. Jesus Cristo herdou muito mais do que essa distribuição que Josué fez. A Bíblia diz que Deus o tornou herdeiro de todas as coisas. Ele nos fala hoje, através de Jesus Cristo, o seu Filho. Nunca é tarde para ouvir a voz de Deus, para ouvir o chamado do Senhor Jesus Cristo. Nunca é tarde para servir ao Senhor. Nunca é tarde para ouvir o Senhor, ouvir a voz de Deus. E nunca é tarde para conquistar. Vejam o versículo 1 de novo. Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ou seja, você ainda tem muito trabalho pela frente. O tempo estava aqui a favor de Josué, como está a favor de nós. Muitíssima terra ficou para se possuir. E as terras não conquistadas não eram um desânimo para eles, mas era uma mudança de visão. As terras que ainda faltavam para serem conquistadas obrigavam Josué e o povo de Israel a olhar para frente, olhar para o futuro e olhar para o futuro com esperança. Porque às vezes nós gostamos de olhar para trás e ficar contabilizando prejuízos ou lucros, mas do passado. Mas o que Deus não queria para eles era que eles corressem o risco de viver na terra prometida como se estivessem ainda no deserto. E no deserto era sofrimento. No deserto havia perseguição. No deserto havia murmuração. No deserto eles chegaram a ser idólatras. Então Deus os obrigou a olhar para frente. Existe muitíssima terra para ser conquistada. Agora eles não eram mais aqueles fugitivos que saíram do Egito correndo do exército de Faraó. Agora, cada soldado, cada guerreiro que entrou para a guerra juntamente com Josué é um proprietário de terras. Tem ali a sua porção de terra, tem ali o seu título de propriedade, tem a sua posse, agora pode caminhar. Eles estavam estabelecendo um reino e esse reino estaria nas mãos do nosso Deus. Jesus Cristo, em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você ainda não creu, creia e se arrependa dos seus pecados, porque vale a pena. Mas se você já creu, deixa eu dizer uma coisa: os conquistadores vão sempre além, sabem que ainda existe muita coisa para ser conquistada. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz: eu ainda não obtive a perfeição. Eu ainda não alcancei essa perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu vou conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Nunca é tarde para conquistar, para seguir adiante, para fazer a vontade de Deus. O tempo não para, por isso nós não podemos parar. O tempo não para, o futuro repete o passado, vemos museus de grandes novidades, dizia Cazuza. Mas nós podemos mudar um pouquinho os versos dele e dizer assim: o tempo não para. O passado remete para o futuro, nos faz olhar para o futuro, porque nós andamos em novidade de vida. Por isso, nunca é tarde para servir ao Senhor, nunca é tarde para ouvir a voz de Deus, nunca é tarde para conquistar. E eu queria terminar com a leitura da promessa que nós temos, não de uma terra aqui nesse mundo, neste globo. Mas a promessa está lá em Apocalipse, do capítulo 21, nós leremos para encerrar essa mensagem, do versículo 1 ao versículo 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve,
porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por promessa tão maravilhosa. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez aqui com esse culto online e estamos aqui nos equipando, indo atrás, fazendo orçamentos, para que em breve a gente possa ter também os cultos presenciais. Quando voltarmos, nós queremos estar plenamente equipados para fazer o melhor, para que você possa participar conosco de uma maneira muito tranquila das transmissões que deveremos fazer ao vivo dos nossos cultos. Por enquanto, seguimos como estamos, temos a nossa programação na quinta-feira, na reunião de oração, muitos estão participando conosco, tem sido muito bom. Nós temos a nossa escola dominical, como tivemos hoje pela manhã, com a participação do nosso evangelista lá de Paysandu, e alguns professores da escola dominical têm nos ajudado também. Estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo e no culto à noite, naturalmente, estamos aqui com essa gravação desse culto para você. Mas nós sempre apelamos para que você crie na sua casa uma atmosfera de adoração. Não perca a reverência, porque nós estamos através dos meios de comunicação, através das mídias. Procure fazer da sua casa uma igreja, um lugar onde Deus seja adorado. Nós vamos orar encerrando o nosso culto de hoje, agradecendo por esse tempo com você e pedindo que a nossa semana seja agraciada pelo Senhor. Pai amado, mais uma vez nós te agradecemos pela bênção desse dia, pela bênção da noite que chegou. Te agradecemos imensamente, ó Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta, nos dá da Tua graça, nos dá a Tua salvação. E com ela o Senhor tem nos dado todo tipo de provisão, todo tipo de provimento, ó Deus, para que possamos seguir com a nossa vida. Obrigado porque mais uma semana está chegando e os desafios serão muitos. Nós queremos colocá-los todos diante do Senhor e rogar a Tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Queremos rogar a Tua bênção, ó Deus, sobre cada um dos Teus filhos que nesse momento nos acompanham nesse tempo de culto e de adoração ao Teu nome. Que nós possamos, ó Deus, ser despertados cada dia para a necessidade de uma comunhão mais íntima com o Senhor. E que entendamos, ó Deus, que há necessidade de ouvirmos a voz do Senhor, há necessidade de servirmos ao Senhor, há necessidade, ó Deus, de estarmos dispostos a enfrentar os desafios em nome do Senhor, para que nós possamos ser uma igreja vitoriosa, uma igreja que caminha, uma igreja que será triunfante no céu, mas que enquanto está aqui, milita e luta pelo Evangelho e pela graça do Senhor. Despede-nos agora com a Tua paz, com o Teu amor, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém, Pai. Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus sobre toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.